É com muita honra que eu retorno aqui à casa, não é? A Ordem dos Advogados do Brasil, sem dúvida nenhuma, muito me honra cada vez que me possibilita estar juntos aqui, não é, com vocês aí, operadores do direito, não é, alunos, advogados formados, enfim, interessados nas causas jurídicas do nosso país, não é? Muito me alegra também a presença do Dr. Arles, que é, evidentemente, relator de escola lá do Tribunal de Ética, e, sem dúvida nenhuma, esse será o tema a ser tratado hoje, não é? Encerro aqui os meus agradecimentos ao sempre presidente Luiz Flávio Borges Durso, que muito bem vem conduzindo esta ordem que pertence a todos nós, advogados aqui de São Paulo, e ao nosso diretor da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Humberto Durso, por ter estruturado esta semana jurídica comemorativa, não é, da nossa figura principal, que é o advogado e a advocacia. Bom, em razão do volume do texto, nós ficamos com uma letra aí diminuída, mas eu vou fazer a leitura aí para vocês, nós vamos comentando aos poucos o que nós vamos conversar hoje sobre a estrutura do Tribunal de Ética e a sua função. Está projetado lá um breve histórico do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Paulista, não é? Então, foi no ano de 1921, portanto, há 80 anos atrás, mais 90 anos atrás, que Francisco Morato concebeu no Brasil para o Instituto dos Advogados de São Paulo o primeiro Código de Ética Profissional, sendo o primeiro da América Latina. Serviu de modelo para o Código de Ética Profissional da OAB, com a inclusão de diversas sugestões e emendas apresentadas por Levi Carneiro, aprovadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em 25 de julho de 1934. Então vejam que interessante, o IASP trouxe o embrião do Código de Ética para o Brasil em 1921 e, precisamente 13 anos depois, em 1934, o Conselho Federal, se utilizando desse modelo, sancionou aí o nosso código. O texto não se limitava apenas a catalogar deveres e interdições, dizendo que o advogado podia ou não podia fazer. O conteúdo era amplo, abrangendo a moral profissional e os princípios que habilitam a solução dos problemas de consciência de cada qual. O Código de Ética Profissional dos Advogados, de 1934, vigorou por mais de 60 anos, só sendo substituído em 1º de março de 1995. Quando foram aprovadas pelo Conselho Federal, em face da lei, que é o nosso estatuto, a 8.906 de 1994. Novas regras de comportamento mais compatíveis com o final deste século, todas elas tomadas a partir de anteprojeto que elaboramos a pedido dos dirigentes da nossa entidade maior. Para a execução desse trabalho, contamos com a inestimável colaboração dos membros deste Tribunal de Ética Profissional da OAB, tendo servido como fonte de inspiração os mais de 1000 processos de consultas, então existentes em nossos arquivos, que pesquisamos e catalogamos,
além do privilégio de redação do anteprojeto. Fomos incumbidos também com o trabalho de redação final do texto, que se encontra em vigor para todos os advogados. Ressalte-se que a parte do texto suprimido pelos conselheiros federais em diversos artigos ensejou a redação do preâmbulo do Código, inexistente em trabalhos congêneres. O Código abrange também todo o processo disciplinar nas seccionais e subseções. A fonte deste histórico é o livro Ética Profissional do advogado Robson Baroni. Bom, o Código de Ética Profissional da OAB de 1933 traz consigo a criação da Comissão de Ética e Disciplina, tendo importante atuação até 1994 em consultas realizadas por advogados estagiários, assim como procedimentos disciplinares instaurados para apuração de eventuais infrações ético-disciplinares que eram julgados pelo Conselho Seccional. A partir de 1995, com a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia, nasce então o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, tendo a competência de orientar e aconselhar sobre ética profissional, respondendo às consultas em tese e julgar os processos disciplinares que, em função do volume crescente, foram criados os Tribunais de Ética e Disciplina 1, 2 e 3, sendo o TED 1 profissional até hoje, não é, que é a seção deontológica, aquela que nós vamos falar que apenas recebe consultas, casos hipotéticos, e aquela época ainda só 2 turmas disciplinares, a número 2 e a número 3, passaram a cuidar então destes processos. Composto por 45 membros, sendo 1 conselheiro-presidente, 3 vice-presidentes e 41 membros vogais relatores, segundo o artigo 134 do Regimento Interno de 1995. Tá certo? Então prestem atenção que a época da sua criação, em 1995, nós tínhamos 3 turmas do Tribunal de Ética. A primeira continua até hoje aí, cuidando dos processos hipotéticos, de consultas feitas pela sociedade e pela advocacia brasileira, no sentido daquilo que se pode fazer ou não se deve fazer. E apenas 2 turmas disciplinares, não é? Nós estamos falando de 1995, apenas 2 turmas disciplinares cuidando, então, de processos relativos a casos concretos. Portanto, advogados que efetivamente cometeram infrações, não é? E casos concretos trazidos ao nosso conhecimento por clientes descontentes ou por colegas advogados que se sentiram também com seus direitos éticos desrespeitados. Na gestão de 1998 a 2000, foram criados mais 3 tribunais, iniciando então uma descentralização, porque até então, aquela época, os tribunais disciplinares ficavam todos concentrados aqui na capital de São Paulo. Com esta gestão da presidência da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, entendeu-se que, em razão das dimensões do Estado de São Paulo, nada melhor do que a criação de tribunais disciplinares fora da capital de São Paulo, não é? Porque entendia-se que melhor do que ninguém, do que os advogados locais, para entenderem os problemas disciplinares dos seus colegas daquela região. E assim foi feito. Criou-se, então, o TED 7, São Bernardo do Campo, e o Tribunal de Ética e Disciplina 8, de Araraquara. Na gestão seguinte, ampliou-se com mais 5 novos tribunais de ética. E assim, o crescimento não para até hoje.
Hoje, para vocês terem ideia, atualmente, o Tribunal de Ética e Disciplina se reestruturou, modificando também sua nomenclatura. Assim, o Tribunal de Ética e Disciplina divide-se em 21 turmas disciplinares. Vejam, começou com 2 turmas disciplinares e uma deontológica. Hoje nós somos 21 turmas disciplinares em todo o estado de São Paulo, mantido então um tribunal de ética profissional. Para vocês terem ideia, estas 21 turmas disciplinares são compostas por 463 advogados, sendo um presidente e 22 presidentes de turmas, com 440 relatores, todos trabalhando graciosamente, ou seja, gratuitamente, ou melhor, sem cobrar nada, para poder manter a estrutura do Tribunal de Ética crescendo e se desenvolvendo, se modernizando, como vem acontecendo até os dias de hoje. Conta ainda com o setor de atendimento e protocolo próprios, dando suporte às turmas com sistema informatizado para acompanhamento e distribuição de processos. Não é? Quem não conhece ainda a estrutura do Tribunal de Ética e Disciplina, eu recomendo que vá fazer um passeio por ele aí na rua Anchieta. Nós estamos lá com as turmas disciplinares, os processos são sigilosos, vocês não vão poder colocar a mão nos processos, porque só os membros dos tribunais é que podem examinar estes processos, mas me parece que a curiosidade hoje, em razão do seu tamanho, é de interesse da advocacia paulista, sem dúvida. De lá vê a dimensão, a quantidade, desde os nossos seguranças, que cuidam do nosso patrimônio da Ordem dos Advogados, que também pertence a vocês, como as nossas recepções, os nossos ascensores, os nossos elevadores, e assim sucessivamente. Os funcionários que funcionam nos nossos cartórios, a dimensão dos nossos cartórios, a informatização, as impressões, não é? E a dimensão do que se está falando, que para vocês terem ideia, a turma disciplinar da qual eu presido, que é sem dúvida nenhuma a maior de todas, conta hoje com um número aproximado de mais de 23 mil processos. Não é? Levando-se em conta, o advogado sabe que uma vara normal do Estado de São Paulo recebe por ano 5 mil processos judiciais, vocês podem ter ideia de que só a quinta turma é 5 vezes maior que uma vara aí do Fórum João Mendes. Então é um volume enorme para se administrar, exclusivamente em prol da sociedade de advogados. Não é? Porque o advogado que está distante do Tribunal de Ética e Disciplina, eu sei da história aí, da rua, diz, puxa vida, mas eles são muito duros, não é? Cortam na nossa carne, nos ferem, nos prejudicam, nos sancionam, mas a ideia é o inverso, é a de expurgar a classe podre, o mal da classe, o que existe de ruim na classe dos advogados, e isso existe em todas as classes profissionais, com diferencial. Na advocacia, nós efetivamente atuamos em prol da classe dos advogados. Então, realmente, nos dói, nos fere profundamente, mas nós exercitamos o corte da própria carne, deixando no mercado de trabalho apenas o bom advogado que quer trabalhar, que quer sobreviver e que quer exercer com dignidade a profissão. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB,
e a estrutura e o processo ético disciplinar, que vai dar bem para vocês terem uma ideia da complexidade do que nós estamos tratando, não é? Então, evidentemente, nós não poderíamos começar aqui essa exposição sem falar da legalidade, né? O advogado pode desconhecer tudo, menos a lei. A nossa lei é a 8.906 de 94, não é? Tão conhecida por Estatuto da Advocacia, e a Ordem dos Advogados, com um código de ética e disciplina que está lá dentro do Estatuto da Advocacia. Também faz parte desta legislação o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, além do regimento interno da seccional. Agora vamos falar aqui do Tribunal de Ética e Disciplina propriamente dito, né? É órgão destinado a orientar a respeito da ética profissional, competindo-lhe também julgar processos disciplinares. A sua função ética visa tornar a advocacia merecedora de respeito, contribuindo assim com o prestígio da classe. O Tribunal de Ética e Disciplina é composto por turmas e a cada uma das turmas é atribuído competência de ordem em razão territorial. Compete, então, à primeira turma deontológica ou turma de ética profissional, ou para outros ainda, primeira turma, apenas o recebimento de consultas feitas por advogados ou estagiários no que se refere às mais diversas questões do exercício da advocacia, respondendo-as em sessão de julgamento realizado uma vez por mês, publicado com antecedência este cronograma no primeiro dia já do exercício do ano subsequente. Então eu abro lá o site da OAB aqui de São Paulo e eu tenho o calendário das reuniões anuais da primeira turma disciplinar, da qual é pública, eu me inscrevo, sento lá e assisto, porque aprendo, não é? Se eu imaginava abrir com os meus colegas de faculdade, assim que me formei, um escritório de advocacia, não é? E trazer esse escritório de advocacia ao seu registro com o nome Data Vênia Advogados Associados, eu vou descobrir lá que isto não é possível, porque certamente eu vou ver uma consulta anterior com um relator da seção 1 dizendo, olha, os escritórios de advocacia no território nacional precisam ter por nome, minimamente, o nome de um dos seus sócios, se não os de todos. Caso contrário, apresentado um nome fantasia, não é possível ser registrado. Não é? Parece brincadeira, doutor Arles, mas outro dia me consultaram aqui próximo ao Tribunal de Justiça. Doutor, eu fiquei sabendo que o senhor é presidente lá, e eu estava pensando em dar um nome diferenciado para a minha sociedade de advogados. Liga da Justiça, Advogados Associados, não é? Então, eu fiquei até surpreso, não é? E falei com o advogado, disse, olha, o nome é muito interessante, fantasioso, né? Talvez o senhor, tanto quanto eu, deve ter assistido bastante desenho na infância, mas o senhor vai ter uma complicação agora na fase adulta, porque se isso fosse possível, o que não é proibido pela nossa lei, o senhor teria um problema depois para identificar, em relação aos seus sócios, o Batman, a Mulher Maravilha, o The Flash e outros mais, não é? Então eu falei, por favor, pegue a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, e lá no campo Sociedade de Advogados, há a previsão e a vedação e como isso deve ser feito, não é? Certa vez, nós tivemos um caso também no Tribunal de Ética, em que um advogado lá processado, representado, ele não aceitava o fato de negarmos o funcionamento do seu escritório. E ele dizia,
Mas, doutor Bortolai, não é possível. O senhor pode ir lá. O senhor quer, eu coloco o senhor no meu carro, eu levo o senhor lá. Olha, eu tenho uma secretária muito eficiente, datilografa como ninguém. Na época ainda era aquela nossa história de catar milho, viu, Arles? Não era ainda digital. Eu tenho lá café para os clientes, água para os clientes, ar-condicionado. Eu tenho uma biblioteca, sala para os meus sócios, e eu não tenho escritório de advocacia. Eu disse, não, o senhor está dizendo que tem, mas o senhor não tem. O senhor já registrou esse escritório de advocacia aqui na ordem, na comissão respectiva? Ué, doutor, mas eu preciso fazer isso? Eu disse, mas quer dizer que o escritório de advocacia para o senhor, então, é formado por bens materiais? O senhor está enganado. A importância da advocacia somos nós, advogados. O advogado, ele vale pelo que ele é, pela sua criação, pelo seu cérebro. O senhor é o seu escritório de advocacia. Ele disse, mas onde? Então o senhor não está se enxergando, o senhor não está entendendo a profissão. Porque quando o advogado sai do escritório de advocacia, um grande advogado no sentido de um grande profissional, ele carrega junto com ele o escritório. O escritório fica vazio, fica sem ninguém, ficam só as coisas, e as coisas não interessam. Então, dentro desta lei aqui, nós temos a solução para diversas indagações que a Sociedade de Advogados Brasileira fica se perguntando, e às vezes fica se consultando lá no Tribunal de Ética Deontológica. Então, repito, se tiverem tempo, vão até lá, agendem, é uma vez por mês só, são menos do que 12 sessões, porque nós temos os meses de recesso forense, e estas sessões são públicas. Agendem e vejam a curiosidade, não precisa ficar lá de manhã até a noite assistindo, não. Mas, em 1 hora, vocês verão a quantidade de dúvidas, hipóteses que são levadas sobre eu posso ou não posso, e como é que os relatores, de modo legal, resolvem estes conflitos. Não é? Esse me parece um primeiro passo importante. E o segundo, não é? Terem a curiosidade de irem aqui à Rua Anchieta, vizinho aqui ao pátio do colégio, não é? Ao antigo primeiro Tribunal de Alçada Civil, vão lá nos visitar e comecem vendo as dimensões, a grandeza da estrutura, não é, que trabalha a favor de vocês. Não é? Chega lá e diz, olha, eu quero ir a um tribunal de ética disciplinar, qualquer, só por curiosidade, eu sou advogado, eu sou estudante, eu quero ter ideia do que é que eu faço parte. Não é? E se apresenta lá no balcão, pede para chamar as secretárias ou secretários do Tribunal de Ética e Disciplina e diz, olha, a título de curiosidade, o senhor poderia me acompanhar? Eu queria conhecer só a estruturação interna aqui, não é? Que é o máximo que vocês conseguem ver, porque o resto todo é sigiloso. E para sair de lá e poder contar com vista de olhos, em loco, puxa vida, eu não imaginava que o mecanismo era grandioso, era desta forma. Quantos funcionários, quantos processos, não é? E as preocupações, profundas preocupações que nós temos em relação a manter a classe aí realizada disciplinarmente. Bom, competem então às demais turmas o recebimento, registro, instrução, autuação e acompanhamento dos processos disciplinares, cumprimento de despachos, comunicação às partes, informações às instituições competentes sobre decisões, apuração e registro de depoimentos das partes, designação e realização de audiências e julgamentos. A distribuição desses processos na capital aqui de São Paulo. Segunda turma, processos com finais 2, 4 e 6. Terceira turma, processos com finais 1, 3 e 5. Quarta turma, processos com finais 7, 8 e 9. Quinta turma, processos tipificados na infração do artigo 34, inciso 23 do Estatuto, e todos de final 0. Sexta e 20ª turmas, distribuição automática dos processos. Estas turmas foram instaladas agora, recentemente, em junho de 2010.
A partir do ano de 2009, as turmas da capital contam com distribuição informatizada, sendo assim por sorteio, ou seja, nos mesmos moldes que o processo judicial mais moderno. Não há intervenção humana. Ah, eu quero que caia aqui, eu quero que caia ali. Não tem essa. Vai para o distribuidor, sorteia aleatória e eletronicamente a uma turma disciplinar. A distribuição dos processos e o poder de punir decorrem da base territorial em que tenha ocorrido a infração, salvo se for cometida perante o Conselho Federal. As partes são denominadas de representante, que é a pessoa física ou jurídica, sendo que esta última deverá indicar seu representante legal, que poderá ser advogado ou não, órgão público, subseções seccionais, em caso deste processo disciplinar nascer de ofício, que nós, integrantes das turmas disciplinares, temos por obrigação legal, sob pena de prevaricação, comparado ao status do agente público, o dever de instaurar tantos quantos forem os processos disciplinares, tão logo nós tomamos conhecimento da notícia da infração ética. O representado obrigatoriamente é um advogado. Depois nós temos o patrono ou procurador, que é o advogado constituído por uma das partes, pelo interessado ou pelo representado, e ainda o patrono do representado também é conhecido por defensor. Temos a figura do defensor dativo. São colegas nossos advogados que graciosamente nos atendem para defender ou para defendê-los ou defender os representados, quando estes não têm advogados constituídos. Segundo o artigo 72, parágrafo 2º do Estatuto, o processo disciplinar tramita em sigilo, só tendo acesso às suas informações as partes e os seus advogados defensores e autoridade judiciária competente. Segue um modelo de orientação dado aos interessados em propor uma representação perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Hoje, você chega na secretaria do Tribunal de Ética, ela recepciona a sociedade civil reclamante, que não precisa saber nem ler, nem escrever. Nós temos funcionários à disposição da sociedade civil, inclusive para analfabetos ou com deficiência qualquer, audiovisual ou não. Então, aquele que se sente prejudicado, ele simplesmente narra o histórico da sua reclamação para a funcionária da ordem, que anota tudo nesta ficha. Está lá, maiores informações no primeiro andar junto ao protocolo. Não prestamos informações por telefone, e esta carta é feita em 2 vias, evidentemente se confeccionada, se não for levada a narrativa do caso diretamente lá, ao excelentíssimo senhor doutor presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, nome e endereço, inclusive com CEP, Código de Endereçamento Postal, qualificação completa do autor e o número do CPF e do RG, se for pessoa física, além do número de inscrição da Ordem dos Advogados, caso o representado coincida, seja também um advogado. Expor com máxima clareza os motivos da representação, sob pena de indeferimento liminar. Devendo conter as informações necessárias à apuração dos fatos e sua autoria, deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios das alegações nela contida, e se o fato a ser apurado depender de prova testemunhal, declinar os nomes e endereços das testemunhas até o máximo de 5, devendo incumbir-se do comparecimento das mesmas por ocasião de uma possível audiência. Sobre as penas que estão lá nos artigos 35 a 38 do Estatuto, as sanções disciplinares aplicadas ao infrator
são a censura, a suspensão do exercício profissional em todo o território nacional, podendo ser pelo prazo de 30 dias a 12 meses, a exclusão e ainda a multa. Nós temos uma sanção que não está aí, anterior à censura, que é a chamada pena de advertência, que é um simples puxão de orelha que nós damos no advogado, no sentido de, olha, daqui para frente passe a prestar atenção nos seus atos processuais. Porque da próxima vez, isto será anotado no seu rol de antecedentes. Por enquanto, a sua ficha fica branquinha. Mas tome cuidado, você não está andando em cima sobre a lei. Examine melhor o estatuto. A suspensão, ela vai de 1 mês a 12 meses e pode ser cumulada, em razão da gravidade, esta suspensão com multa relativa a 1 a 5 anuidades. E depois, a pena capital, que é a pena de exclusão, em que a perda efetiva consumada da carteira dos advogados. E o advogado, então, depois vai ter que ver o que ele vai fazer, porque ele não vai advogar mais. Esta pena de exclusão só é aplicada depois que o representado recebe 3 penas de suspensão com trânsito em julgado. Evidentemente que a defesa é dos remédios mais sagrados e mais prestigiados entre nós. Não é? Então, o representado se defende. Nós temos o 1º grau de jurisdição, que é o Tribunal de Ética. Depois ele tem recurso para o Conselho Seccional Estadual, no 2º grau. Depois ele tem recurso para o Conselho Federal, lá em Brasília. Se for condenado, tem o 1º trânsito em julgado. Se ele incorrer em 3 situações dessas, de ofício, surge o 4º processo disciplinar, que é o de exclusão. E aí não muita defesa ele terá, em razão dos cuidados que a gente costuma ter com os nossos processos disciplinares, não é? A sociedade civil, que não está aqui dentro nos ouvindo, não é? Formado por engenheiros, médicos, arquitetos, empresários, comerciantes, empregados. Falar, isso tudo é perfumaria, né? Isso não acontece. Não é? Como a gente vê que, por exemplo, não acontece entre os médicos. Não é? É uma hipótese ou outra que a sociedade civil cai sobre os médicos, que a gente vê os presidentes dos conselhos aí, regionais e federais de medicina, vindo a público dizendo, não, olha, aquele médico nós cassamos a licença, ele não está clinicando mais. Mas é um ou outro. Aqui na ordem, mensalmente na reunião do pleno do conselho, onde os 90 conselheiros se reúnem, são excluídos alguns advogados. Alguns, eu disse. Então, no decorrer de um exercício, em média, minimamente 2 dezenas de advogados perdem a carteira que conquistaram com tanto suor. Só que, não sei por que se esqueceram do suor depois de conquistá-las. E aí, eles não têm o direito de prejudicar aqueles que, de modo sério, de modo honesto, exercem a profissão. Em razão desta nossa seriedade, que as outras profissões conhecem e sabem, é que os outros profissionais nos respeitam tanto. A ponto de quase sempre virem a esta casa a pedirem lições, informações, auxílio e ajuda de como arregimentar, estruturar, modificar os seus próprios tribunais de ética, os seus próprios códigos de ética. Eles dizem, vocês sabem fazer a coisa de forma certa. Nós não sabemos.
Sempre existe lá ou aqui um certo corporativismo, uma ajudazinha daqui, uma ajudazinha de lá. Na advocacia, essa ajudazinha, esqueça, não há. É justamente o que mantém o respeito da classe. Afinal de contas, nós atingimos aí, há dias atrás, a marca de registro número 300.000 da seccional paulista. Tá certo? Se a gente fechasse o olho e imaginasse 300.000 advogados marchando em fila, vocês imaginem a força do exército paulista que é. Nós somos um verdadeiro exército e nós precisamos aproveitar dessa força. Então vejam que, por oportuno, a ordem não tem o poder coercitivo. Logo, não obriga o infrator a ressarcir valores. Agora, pode sim penalizá-lo com suspensão que perdurará até real e efetiva prestação de contas. Não é? O que quer dizer o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil não tem competência para obrigar o advogado representado, condenado ao ressarcimento daquela verba, daquele dinheiro, daquela pecúnia que ele está retendo indevidamente, que deveria ter repassado ao seu cliente. Mas pode sim aplicar as sanções disciplinares e que estão no nosso código, e então o advogado ficará suspenso até que chame o seu cliente e diga: olha, está aqui, eu vou prestar contas, eu levantei a importância e estou querendo então restituir o senhor, porque o dinheiro é do senhor. E quando o cliente se dá por satisfeito, ele então diz: eu estou aqui declarando a quitação daquilo que você me devia. Agora sim, nós temos condição de permitir que este advogado volte a atuar com seus colegas normalmente. Conversão da pena. A pena de censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Bom, a pretensão punitiva e a prescrição intercorrente, está lá no artigo 43, essa é uma matéria complexa, não é? Que há profundo estudo a respeito, não é? A prescrição é um instituto difícil de se entender fora do processo administrativo e dentro do processo administrativo disciplinar também. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato, não é do fato. Tem gente que fala: bom, mas eu pratiquei a infração disciplinar em 2005, puxa vida, não vão me pegar pelo pé lá na ordem. Porque já decorreram 5 anos. Não é esta a leitura da lei. A leitura da lei são 5 anos contados da constatação pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então você cometeu lá a infração há 10 anos atrás. A ordem foi comunicada pelo seu cliente? Houve constatação oficial? Ocorreu prescrição? Não. O cliente, então, toma consciência da existência do nosso tribunal. Puxa, eu nunca soube, porque nas outras profissões isso não é levado a sério. E agora eu estou vendo que na ordem isto é muito levado a sério. E eu posso dizer de cátedra, porque cheguei ao Tribunal de Ética pelas mãos do Dr. Rubens Aprobato Machado, no começo da sua gestão. Então vocês façam as contas: 3 anos, Dr. Rubens Aprobato Machado; 3 anos, Dr. Carlos Miguel Aidar; 6 anos, o Dr. Durso. Nós temos aí 12 anos. Não é? Se o presidente me agraciar até o final com essa presidência, serão 15 anos de Tribunal de Ética. E todos estes presidentes sempre repetiram a todos os seus membros:
relatores, instrutores, nós vamos falar o que é, defensores, presidentes, sejam justos acima de tudo. Não tenham interesse nos processos disciplinares. Realizem estes processos como se fossem verdadeiros juízes. Sejam imparciais. Nada de cooperação com ninguém. E do Dr. Rubens foi isso que eu vi, repetido pelo Dr. Carlos Miguel, que vem repetindo o Dr. Durso. E por isso que a classe vem tão respeitada. Agora, aplica-se a prescrição em todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação, não é? Que é a prescrição, então, intercorrente. Ou seja, por algum motivo desconhecido, não é? Mas que eu nunca tive notícia nesses últimos 12 anos, um determinado processo disciplinar ficou engavetado, coitadinho, esquecido, desamparado. Decorrido o lapso de 3 anos, nada há mais a se fazer contra este advogado, porque ocorreu a prescrição. Não é? Mas o doutor Arles, nosso relator aqui, não é? Melhor do que ninguém, é testemunho de que os processos não ficam parados, né, doutor Arles? Mesmo que não haja impulso a se dar, a gente coloca ele embaixo do braço e leva para dar uma voltinha na Praça da Sé. Eles não ficam parados de jeito nenhum, vocês podem ter certeza. Fiquem tranquilos. A suspensão preventiva está lá no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto, combinado com o artigo 54 do Código de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, onde o acusado tem inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente. Esta suspensão preventiva não se confunde com aquela sanção da suspensão. Aquela suspensão anterior é aplicada somente quando do final do processo maturado, amadurecido. Então o relator vem e aplica esta pena de acordo com o Estatuto. Esta suspensão preventiva que vocês estão vendo agora do parágrafo 3º do 70 combinado com 54, ela só existe excepcionalmente em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Então, cria-se, designa-se dia e hora numa sessão especial em que os relatores daquela turma disciplinar, junto com seu presidente, se reúnem para discutir o interesse, a legalidade, a possibilidade, a viabilidade da aplicação de se suspender imediatamente um determinado advogado. Por quê? Porque antes mesmo do amadurecimento do seu processo, o ato praticado por ele vem repercutindo negativamente contra os demais colegas. É alguma coisa conhecido por clamor público. A sociedade civil reclama, diz, não é possível, vocês não vão tomar nenhuma atitude contra esse advogado ou contra essa advogada. Então, nestas hipóteses excepcionais, está aí o artigo 70, para que a gente, mesmo assim, vejam que interessante, a gente ouve o colega. Nada de suspendê-lo preventivamente para depois ouvi-lo. Não. Sagrado direito de defesa, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal é respeitado dentro da nossa casa, acima de tudo. Vamos ouvir o que o colega advogado ou o que a colega advogada tem a respeito para dizer. De repente, a sociedade civil inteira está enganada e ele tem razão. Vamos ouvi-lo antes. Neste caso, o processo deve ser concluído no máximo em 90 dias. O artigo 41 do Estatuto cuida de um outro instituto, que é a reabilitação, que diz o seguinte:
é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após o seu cumprimento a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento, porém, quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Nós precisamos, então, também do parecer positivo de absolvição lá da Justiça, do Poder Judiciário, não é? É quase como se fosse um verdadeiro arrependimento. Por que não? Nós somos humanos, somos falíveis de erro e temos este poder de se arrepender. Senão, daqui para frente, a ordem tem razão, eu vou andar em cima do trilho, por que não? E vou provar que não quero mais sair dele. Sobre os prazos, todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral são de 15 dias, inclusive para interposição de recursos ou oposição de embargos de declaração. Sobre a revisão, artigo 73, parágrafo 5º do Estatuto e artigo 61 do Código de Ética e Disciplina. A revisão do processo disciplinar fundamenta-se no princípio de que não existem penas perpétuas em nosso ordenamento jurídico e é pressuposto para a sua admissibilidade que o pedido se fundamente em erro de julgamento ou que a condenação tenha sido imposta como decorrência de prova comprovadamente falsa. Não é? Aquele chamado da justiça error em procedendo e error em judicando. Se houver comprovação disso, e como o ônus da prova cabe ao interessado, por que não este recurso de revisão? Agora vamos aqui comentar sobre esta quantidade enorme de membros que atuam nos processos. Relembro a vocês, todos gratuitamente. Não é? Aliás, para não fazer, doutor Arles, injustiça com os demais membros advogados que trabalham nas mais de 60 comissões da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Paulista, da presidência do doutor Luiz Flávio Borges Durso, inclusive ele, até aqui embaixo, ninguém ganha absolutamente nada por isto. Olha como eu estou preso ao Tribunal de Ética Disciplinar e estou desatualizado, não é preciso atualizar o meu chip, falei 60, fui repreendido aqui, não é de modo manso, mas repreendido pelo doutor Arles, que falou que são 102 comissões, trabalhando 30 horas por dia, sem fazer qualquer propaganda de um banco aí, em favor do advogado paulista. Tá certo? Graciosamente, mas repito, com muito vigor e com muito orgulho. Todas as comissões se sentem orgulhosas e honradas em auxiliar este exército pequenininho de 300 mil advogados, advogadas. Bom, o assessor, e eu já fui um, ele emite parecer preliminar de admissibilidade que, ao analisar aos autos, sugere ao presidente da turma pelo arquivamento ou prosseguimento da representação. Então, o reclamante representante vem até a ordem, narra o seu problema junto ao seu advogado e este procedimento, mero procedimento, não processo, apenas procedimento disciplinar, é distribuído a um dos presidentes de turma. Ao chegar às nossas mãos, nós então invocamos a ajuda dos nossos assessores, um outro grupamento de advogados que estão lá para nos ajudar. Estes advogados examinam, estudam
a reclamação do cliente ou do colega advogado e dão um parecer preliminar sobre a possibilidade, legalidade, admissibilidade de instauração disto, transformando num processo disciplinar, ou o contrário. Diz, olha, isso aqui, ao meu entendimento pessoal, não é caso de discussão dentro de um processo disciplinar. Em razão disso, eu opino pelo arquivamento. Quer pelo parecer positivo, ou seja, determinando o segmento, quer pelo parecer negativo, ou seja, determinando o arquivamento, este processo passa pelos nossos olhos da presidência. E nós, então, damos um novo desfecho. Ou nós acolhemos o parecer, e se for para seguimento, o processo disciplinar segue em diante, ou nós acompanhamos o parecer pelo arquivamento, que dependerá de uma última palavra do presidente Durso. Vem aqui para o presidente ratificar aquilo que o presidente e que o seu assessor disse. Então são 3 cabeças determinando o arquivamento. Do contrário, nós, presidentes, podemos discordar integralmente ou parcialmente dos pareceres. Ainda que o assessor tenha mandado prosseguir, eu posso discordar e dar uma nova tipificação ao processo disciplinar. Ou ainda, até discordar integralmente do parecer e determinar o arquivamento a contragosto do assessor que mandava seguir. Portanto, a palavra final é do presidente da turma. Mas, além destes advogados assessores, nós temos os chamados advogados instrutores, que funcionam com a mesma função, na mesma figura dos juízes aí de direito de primeiro grau. O que acontece? Estes advogados, fora a sua vida profissional, eles criam datas, lacunas nas suas agendas pessoais e marcam audiências dentro do nosso tribunal para recepcionar as partes interessadas e os respectivos advogados, no sentido de tentar fazer uma composição. Então, é aberta a fase de instrução para colheita de elementos para julgamento ao final desse processo. E este advogado instrutor, então, tenta, dentro das suas possibilidades, a reparação, a conciliação, a composição. Se isto não existir, não for possível, e nem sempre o é, então ele colhe todos os elementos de prova dos dois lados, do representante e do representado. Ao final, ele declarando encerrada a fase de instrução, o processo prossegue para o relator uma vez amadurecido. Lógico que nesses ínterins, o representado é ouvido diversas vezes para se manifestar. Numa defesa prévia, depois efetivamente numa defesa mais consubstanciada de todos os elementos agora de um processo disciplinar, depois, novamente, durante a tramitação da instrução, com as provas a que ele entende necessárias para a sua estratégia de defesa, afinal, com alegações finais, novamente, e depois todos os outros recursos de direito. Ainda nós temos a figura dos colegas advogados que estão num outro grupo, o dos defensores dativos. Todas as vezes que um representado chega aos nossos processos sem advogado, ou, não quer fazer a sua própria defesa, o que, aliás, eu pessoalmente imagino que o doutor Arles, devido da mesma impressão, não deve fazê-lo. Este não é um bom ambiente para se defender em causa própria. Então, a ordem imediatamente indica a ele
um dos nossos advogados defensores, para acompanhar e criticar, tentando a absolvição a todo custo do seu colega advogado representado. Nós temos ainda a figura do assistente, que ele é nomeado para subscrever recurso feito pelo interessado quando este não for advogado, ou não possuir condições financeiras para contratar um para atuar no processo. E, finalmente, eu destaco a quinta figura deste grupo de colegas que trabalham e que atuam dentro do processo disciplinar, que é a figura do relator. São apenas e tão somente 20 advogados, não podem ser mais. Nós temos número ilimitado de assessores, instrutores, defensores e assistentes. Mas relatores, que são os advogados que fazem o papel efetivo agora de juízes na qualidade de julgadores, quando esse processo disciplinar já está completamente maduro, portanto pronto para ser julgado, ele é enviado a um dos 20 relatores que tem este árduo trabalho de julgar o processo com a maior justiça, e só a justiça possível é o que interessa, é o relator. Ou vai aplicar a absolvição, ou então a condenação e dando a multa, a sanção, de acordo com o que o Estatuto prevê. O Estatuto diz, lá no nosso artigo 34, ele lista a quantidade de incisos, de infrações, e há ali uma conjugação depois do 35 e seguinte, dizendo, olha, se a infração for esta, é advertência, se for esta, é censura, se for esta, é multa, se acontecer isto, é suspensão, nessas situações pode acontecer cumulação, se acontecer isto, é exclusão, e ainda, estas são circunstâncias atenuantes e estas são circunstâncias agravantes. Vejam os números que nós temos de 2007 para cá. Em 2007, foram protocoladas 10.340 representações contra os advogados. Quantos estavam tramitando naquele ano até dezembro? 43.068 representações. O que aconteceu nos julgamentos de 2007? Foram arquivados destas 10.340 representações, 1.344. Aplicadas advertência e censura, 482 representações. Foram suspensos 1.050 advogados. Sofreram proposta de exclusão 15 advogados, com 81 pedidos de revisão, e remetidos por um problema de competência territorial para outras bases de seccionais, 26 representações, ficando então um total julgado de quase 3.000 processos, 2.998. Em 2007 o número cresceu, foram protocoladas mais 10.257 representações, tramitando então 44.040 processos naquele ano. Tiveram 1.405 arquivamentos, 556 censuras ou advertências, 1.064 suspensões, 19 exclusões, 75 revisões, e foram deslocados para a competência de outras seccionais 19 representações, com 3.138 julgamentos. Em 2009, mais 10.223 processos disciplinares protocolados, com trâmite até julho de 45.204 processos e julgados, arquivados, 1.685, aplicada censura ou advertência de 625, pena de suspensão de 1.316,
propostas de 21 exclusões. Vejam como vem crescendo a exclusão, ano a ano. 115 revisões, remetidos apenas 13 processos. Imagine, em 10 mil representações protocoladas, só 13 saíram das nossas mãos. E nós julgamos 3.775 processos nesse ano. Ou seja, os nossos julgamentos vieram crescendo. Esta estatística de 2009 é só até julho, não são 12 meses. São aí, tirando o recesso forense, 6 meses. Para vocês terem uma ideia da competência territorial de cada turma, não é? Nós falamos lá até a 6ª, aqui da capital. A 7ª turma, que é a sua base é de São Bernardo do Campo, mas ela contém Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, próprio São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A 8ª turma disciplinar, com base lá em Araraquara, inclui Descalvado, Ibitinga, Itápolis, Jaboticabal, Matão, Monte Alto, Ribeirão Bonito, São Carlos e Taquaritinga. A 9ª turma, cuja base é Sorocaba, Apiaí, Boituva, Capão Bonito, Ibiúna, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Itu, Piedade, Salto, São Roque, Sorocaba, Taquarituba, Tatuí, Votorantim. A 10ª turma, base é Bauru, incluídos Agudos, Avaré, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Botucatu, Cerqueira César, Dois Córregos, Jaú, Lençóis Paulista, Pederneiras, Piraju, Pirajuí e São Manuel. A 11ª turma, com base em São José do Rio Preto, Barretos, Cardoso, Catanduva, Estrela do Oeste, Fernandópolis, Jales, Mirassol, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Inhandeara, Novo Horizonte, Olímpia, Paulo de Faria, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Urupês e Votuporanga. 12ª turma, com a base em Presidente Prudente, Adamantina, Junqueirópolis, Lucélia, Oswaldo Cruz, Pacaembu, Presidente Bernardes, Presidente Epitáfio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Quatá, Rancharia, Santo Anastácio, Teodoro Sampaio, Tupi, Paulista. A 10ª turma agora em Ribeirão Preto, Altinópolis, Batatais, Bebedouro, Cajuru, Casa Branca, Franca, Guairá, Igarapava, Ituverava, Mococa, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Santa Cruz da Palmeira, Santa Rita do Passa Quatro, São Joaquim da Barra, São José do Rio Pardo, Sertãozinho e Tambaú. A 14ª turma em Santos, que inclui Cubatão, Guarujá, Iguape, Itanhaém, Jacupiranga, Miracatu, Peruíbe, Praia Grande, Registro e São Vicente. A 15ª turma instalada em Piracicaba, contendo Americana, Araras, Capivari, Cerquilho, Conchas, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Piracicaba, Porto Feliz, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Tietê. A 16ª turma em São José dos Campos, Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté, Tremembé e Ubatuba. A 17ª turma, agora instalada em Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Caconde, Campinas, Espírito Santo do Pinhal, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Mogi Guaçu, Mojimirim, Pedreira, Piracaia, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Valinhos, Vargem Grande do Sul e Vinhedo. A 18ª turma de Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel, Suzano. A 10ª turma em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cutia, Imbu, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Osasco, Taboão da Serra. E a 21ª turma de Araçatuba, Andradina, Araçatuba, Auriflama, Birigui, General Salgado, Guararapes, Ilha Solteira, Mirandópolis, Penápolis, Pereira Barreto, Promissão, Valparaíso. A 22ª turma, Marília, Assis, Cafelândia, Cândido, Mota, Garça, Lins, Marília, Ourinhos, Palmital,
Paraguaçu Paulista, Pompeia, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã. Vejam o tamanho, então, desta turma disciplinar deste Tribunal de Ética, como agora efetivamente descentralizado, uma ideia que começou pelas mãos do Dr. Rubens Aprobato Machado, que não entendia mais possível nas dimensões de um Estado como o nosso, que os processos ficassem presos às mãos da capital de São Paulo. Nada melhor do que a criação de turmas locais, onde os seus tribunais, os seus membros conhecem melhor do que ninguém os casos concretos, não é? As dúvidas, as ambiguidades, os problemas locais da advocacia. Porque, evidentemente, o território é muito grande e as agruras que o advogado passa lá são diferentes daquelas que ele passa aqui. Então, nada mais justo do que o exame deste processo disciplinar in loco. E agora, vocês viram, nós estamos com 22 turmas. Quando nós falamos lá aquele número de 464 membros, nós, repito, insisto, estávamos falando apenas dos presidentes, dos 22 presidentes, do presidente geral e dos 20 relatores de cada uma dessas 22 turmas, hein? Ninguém aqui contou, que não se conseguiu contar, o número de advogados, assessores, instrutores, defensores e tudo mais. Tá certo? Bom, em razão disso, doutor Arles, e da prestigiada presença de vocês, que eu agradeço aí nessa tarde de sexta-feira, não é? Muito me honra, então, o convite do nosso presidente Luiz Flávio Borges Durso, não é? Encabeçada aí pelo seu irmão e diretor da Comissão de Cultura, doutor Humberto Durso, não é? E da nossa companhia aqui à mesa, do especial relator, doutor Arles. Muito obrigado.